convidar você para juntos refletirmos na palavra de Deus em um verso bíblico muito conhecido, João capítulo 14, verso 6. Lembra-se do que diz? Diz a palavra de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Repita comigo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Jesus responde às perguntas. É impressionante, Tomé parecia estar sonhando acordado. Ele ouviu que Jesus Cristo estava de partida. E mesmo vós sabeis para onde vou e sabeis o caminho. Tomé, naquele momento, ouviu que Jesus estava indo para o céu. E ele então diz: Senhor, não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho. Ele fala por si mesmo e por seus companheiros, dizendo: Senhor, nós não queremos ficar para trás. E Jesus então responde a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A resposta de Jesus tranquiliza o coração aflito de Tomé e também de seus companheiros. Jesus responde a Tomé fazendo uma de suas maiores afirmações, que tem falado profundamente também aos nossos corações. Jesus se apresenta como o único e verdadeiro caminho para aqueles que estão perdidos. Jesus se apresenta como a verdade absoluta no meio de um mundo de enganos e mentiras. Jesus se apresenta como a vida para aqueles que realmente desejam a felicidade, para aqueles que buscam satisfação. O momento atual é difícil. Nós temos visto como que as pessoas estão vivendo. Nós vivemos em uma sociedade de muita tecnologia, chamada também de sociedade pós-moderna, não é? E uma sociedade que defende com unhas e dentes a tolerância e a diversidade, não é mesmo? Onde se prega que não existe uma verdade absoluta, mas sim verdades. Ou seja, a verdade não é singular, a verdade é plural. E qualquer um que se apresente dizendo que existe uma verdade absoluta não é bem visto, não é bem aceito, porque dizem que cada um tem a sua própria verdade. Hoje nós vemos que o relativismo tomou conta da nossa sociedade, onde o slogan que se diz é: tudo é relativo. Não existe uma verdade absoluta. E quando você anuncia a palavra de Deus para alguém, prontamente a resposta é: olha, eu não quero discutir. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião, e a máxima hoje é: futebol, política e religião não se discute, porque cada um tem a sua própria opinião sobre o assunto. Entretanto, a palavra de Deus, que permanece atual até os dias de hoje, diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus completa dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Com isso, Jesus afirma ser a única opção para quem realmente quer chegar a Deus. Qualquer busca por Deus, qualquer busca pelo transcendental, qualquer busca pelo divino, sem Jesus Cristo, é enganosa e está fadada ao fracasso. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O meu desejo é que o Espírito Santo de Deus exalte Jesus Cristo hoje diante dos seus olhos. Que você reconheça que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida em todos os seus aspectos.
Mas eu quero convidar você a ver como que Jesus está sempre pronto a responder às perguntas que lhe são feitas. Jesus responde à pergunta de Tomé, do angustiado Tomé, e Jesus está pronto para responder às suas perguntas. Vamos observar aqui as perguntas que Jesus responde. Primeiro, como posso ser salvo? Não é a pergunta que muitos fazem. Até o carcereiro na cidade de Filipos perguntou ao apóstolo Paulo: o que eu preciso fazer para me salvar? E Jesus responde aqui dizendo: eu sou o caminho. Na cultura popular se diz que todos os caminhos levam a Roma. Isso podia até ser verdade na época do Império Romano, se a pessoa pegasse uma das vias romanas certas, ela poderia até chegar a Roma. Mas quando se diz todos os caminhos levam a Roma, as pessoas querem dizer: olha, todas as religiões são boas, todas as religiões possuem um fundo de verdade, todas as religiões levam a Deus. Bem, isso pode ser verdade do que diz respeito a chegar a Roma, mas chegar ao céu não é assim que nós vemos na palavra de Deus. Se fosse verdade que todos os caminhos levam a Deus, nós poderíamos então dizer que não há certo, não há errado, então todos podem buscar a Deus de qualquer jeito, do seu próprio jeito. Assim, haveria várias maneiras de se procurar por Deus, de se buscar a Deus. Muitas pessoas hoje realmente têm buscado a Deus do seu jeito. Olha, eu sigo a Deus do meu jeito, eu tenho a minha religião, você tem a sua religião, eu tenho o meu caminho, você tem o seu caminho. E as pessoas então procuram atalhos para chegar a Deus. Um dos caminhos que tem sido buscado muito, principalmente na América Latina, no povo brasileiro, é o caminho da prática das boas obras, não é verdade? Há quem diga assim: eu sou um homem bom, honesto, trabalhador, nunca matei, nunca roubei, eu sempre procurei obedecer os 10 mandamentos, eu nunca prejudiquei ninguém, eu procuro fazer o bem para o próximo. Eu faço obras, eu ajudo quem precisa, e com isso eu acho que eu vou alcançar o favor de Deus. Deus vai estender a sua mão na minha direção. Bem, muitas pessoas pensam assim, muitos acreditavam assim, e eu quero dizer para você que a palavra de Deus aponta uma direção diferente. O profeta Isaías, aliás, Deus pela boca do profeta Isaías, em Isaías 64, verso 6, diz: as vossas obras de justiça não passam de trapos de imundícia. Oh, você sabe o que é trapo? Trapo de imundícia. Ou seja, não servem diante de Deus para nada. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo completa dizendo: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Graça, favor imerecido, não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Já imaginou se você pudesse realmente chegar a Deus através das suas boas obras, dos seus próprios méritos? Você chegaria no céu e diria algo mais ou menos assim: eu estou aqui no céu, na presença de Deus, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu ajudei o próximo, porque eu fiz tantas boas obras. Qual é o pronome que aparece? Eu. Em quem essa pessoa confiou durante toda a sua vida para chegar ao céu? Nela mesma. Então, durante todo o tempo, esteve concorrendo com aquele que veio para ser o seu Salvador. Qual é o nome dele? Qual é o nome lindo? O nome de Jesus Cristo. Esse é o caminho que muitos têm procurado. Outros procuram chegar a Deus através da sua moralidade, das suas regras morais. São aquelas
famosas listas de podes e não podes. Muitas pessoas hoje confundem legalismo com doutrina, não é verdade? Ah, essa é a minha doutrina. Nora, deixa-me dizer uma coisa para você. Há muitas pessoas que estão seguindo regras de homens e não, na verdade, seguindo o que diz a palavra de Deus. As regras morais podem te ajudar a ter um comportamento com aparência piedosa diante das pessoas. Há pessoas para as quais nós olhamos, são muito religiosas e têm uma aparência de santidade, pessoas que parece que tudo é muito certinho em suas vidas, mas essas regras morais, elas servem apenas para engessar o comportamento das pessoas. Eu estou me parecendo um discípulo de Jesus? Não é a questão de parecer, mas é questão de ser. Não é questão de fazer isto ou aquilo, de seguir regras, mas de ter um coração verdadeiramente transformado pelo poder de Deus, uma vida modificada. Ora, o apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 2, no verso 20 a 23, ele esclarece isso dizendo assim: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfazer a carne. O que Paulo está dizendo? Que essas coisas não têm valor algum. Que coisa! A palavra de Deus está dizendo que esses rituais, essas práticas, não transformam a vida, não transformam o coração. Uma pessoa pode ter aparência de religiosidade e nunca ter tido uma transformação da sua vida, nunca ter tido uma experiência com Cristo. Outros seguem aí os rituais da sua igreja. O povo latino-americano é extremamente religioso, não é verdade? O povo brasileiro é muito crédulo, acredita em tudo. Acredita em pé de coelho, ferradura, trevo de 4 folhas, há um misticismo no Brasil, não é? Fita do Senhor do Bonfim. Eu acredito nisso porque vai me ajudar. O povo brasileiro está fadado a cada dia a se entregar a práticas religiosas que não agradam a Deus, a obrigações religiosas, a práticas rituais que não satisfazem de nenhuma maneira o Senhor. Tudo isso as pessoas fazem com o desejo de alcançar o favor de Deus. Eu quero a bênção de Deus, então eu vou fazer isso. E há pessoas que fazem vários tipos de sacrifícios. Ontem eu estava ouvindo a respeito dos candidatos à presidência da República no Peru, nosso país vizinho. E um dos candidatos, ele se diz muito religioso, ele todos os dias, ele se fere com um cinto de cilício, ele faz sacrifícios ali para penitências para agradar a Deus. Quantas pessoas fazendo várias práticas, quantas pessoas se sacrificando, quantas pessoas se entregando a determinados rituais. Tem pessoas que ainda hoje derramam sangue de galinha, sangue de bode, não é? E se entregam a sacrifício disso e daquilo. Mas será que Deus se agrada disso? Abra sua Bíblia no livro aos Hebreus, no capítulo 10, verso de 1 a 4, aqui
A palavra de Deus nos mostra que por mais que alguns façam as coisas com consciência e com muita sinceridade, essas coisas não são agradáveis a Deus. Diz a palavra de Deus: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. O que a palavra de Deus está dizendo? Sacrifícios desse tipo não podem tirar pecados, não pode purificar ninguém. Então, de acordo ainda com Hebreus, no capítulo 11, você seguir um pouquinho mais à frente aqui, a palavra de Deus nos mostra que a fé é que faz que a busca por Deus seja eficaz. E o autor sagrado diz em Hebreus 11, no verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E então é pela fé que se busca a Deus. É a única maneira de se alcançar o favor de Deus. Muitas pessoas, então, cumprem apenas compromissos religiosos. E, atualmente, muitas pessoas não estão nem conseguindo cumprir os seus compromissos religiosos, não é verdade? Eu estava conversando com um colega pastor, não vou dizer que é o Jean-Luc, né? Ele diz, até os macumbeiros hoje não podem mais fazer o seu culto, porque todo o culto lá no baixo espiritismo tem que ter sacrifício de animais, tem que derramar sangue. O católico lá, a missa tem que ter a hóstia. Sacrifícios não trazem o benefício de Deus. Você não pode alcançar o favor de Deus através de sacrifícios. Sabe qual é o sacrifício que agrada a Deus? Quer agradar a Deus? Quer ser aceito por Deus? A palavra de Deus diz, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito. Está no Salmo 51, verso 17. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. O que Deus quer de mim, de você, é uma vida de obediência a Cristo e a sua palavra. Então, rituais não nos levam a Deus. Quantas pessoas que hoje estão ali oferecendo até mesmo o seu sacrifício de adoração a Deus, mas Deus disse pela boca do profeta Isaías, Isaías 29, verso 13, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração precisa estar envolvido. O homem vê a aparência, o exterior, mas Deus vê o coração. Um coração quebrantado, um coração contrito. Lamentavelmente, muitos estão procurando seguir pelo caminho dos mediadores espirituais ou os intermediadores. Não é verdade isso? Há pessoas que acreditam que elas podem ter uma conexão com Deus, buscar o transcendental através de guias, entidades, santos. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Como é que você pode chegar a Deus? Paulo responde em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esta palavra é simples e basta, não é verdade? Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém pode chegar à presença de Deus através de guias, através de entidades, através de santos e santas. É só através de Jesus, diz a Bíblia.
Assim, nem todos os caminhos nos levam a Deus, e não há caminhos como atalhos para se chegar a Deus. Só há um único e verdadeiro caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. Você quer ser salvo? Você já é salvo? Você quer a salvação da sua alma? Então você precisa de Jesus. Você precisa seguir Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal, porque não existe outro caminho. Não existem outros caminhos a não ser Jesus. Reconheça Jesus Cristo como o único Salvador e como o único mediador entre você e Deus. E há um desafio para você em João capítulo 1, no verso 11 e 12. A Bíblia diz: veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então é preciso crer em Jesus Cristo, crer nesse caminho. Segunda pergunta: como posso estar seguro? Como eu posso encontrar um chão para ter segurança? Jesus diz: eu sou a verdade. No mundo de enganos, de mentiras, Jesus diz: eu sou a verdade. Em João, no capítulo 18, verso 37 a 38, há um diálogo interessante entre Pilatos e Jesus. E naquele diálogo, Jesus diz para Pilatos: de fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Ao que Pilatos perguntou: o que é a verdade? O que é a verdade? Esta não é uma pergunta limitada apenas a Pilatos. Esta é a pergunta que muitas pessoas estão fazendo, não é mesmo? O que é a verdade? Ela inquieta a mente e os corações das pessoas que estão ansiando por segurança. Como eu posso ter segurança? Como eu posso me sentir seguro nesses dias? Como eu posso encontrar um chão existencial no qual eu possa me firmar? Qual é a verdade em que eu posso firmar a minha vida? De onde vim? Por que existo? Para onde vou? Quantas pessoas em crise existencial, não é? Vivendo inseguros, a vida não tem sentido, a vida não tem direção. Como é que o mundo vê a verdade? Quais são os conceitos de verdade? Segundo as pessoas em geral, cada um tem o direito de acreditar no que quiser e cada um tem a sua opinião sobre isto ou aquilo, e não existe certo ou errado, mas tão somente escolhas ou opções. Que coisa! Por isso que você vê muitas pessoas hoje dizendo: essa é a minha opção de vida, como se aquilo fosse de trazer realmente satisfação à alma. Para o homem de nossos dias, a verdade, ela é plural, não é singular. Não há apenas uma verdade, mas muitas verdades. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, o outro tem a sua própria verdade, e com isso nega-se a verdade absoluta. Você foi ao supermercado esta semana? Olhou as prateleiras do supermercado? Você vai comprar lá alguma coisa como massa de tomate ou leite. Vai comprar leite. Você chega nas prateleiras do supermercado, você vê ali várias marcas de leite nas caixinhas, não é? Leite integral, desnatado, semidesnatado, mas você tem várias marcas de leite. Então eles dizem: é tudo leite. E assim também, no mundo religioso, tem muitas marcas, muitas religiões. Então o que se diz é tudo verdade. Será que é tudo verdade? O rótulo pode enganar, não é verdade? Uma pessoa pode ingerir veneno
e o rótulo está escrito assim, remédio. Os rótulos enganam. Às vezes a caixinha de leite tem mais soda cáustica do que leite. Às vezes você fica desconfiado, será que o que eu estou bebendo é realmente leite ou é veneno? Já tivemos casos de caixinhas com leite que mataram muita gente, não é verdade? Então essa falácia de que tudo, em todas as religiões, a verdade é um engano, é um engodo. O mundo diz que a verdade é relativa, o relativismo nega que a verdade exista de forma absoluta, defende que cada indivíduo tem a sua própria verdade. O que é certo para um, necessariamente pode ser errado para outro. O que é errado para um, necessariamente pode não ser certo para o outro. Então não há um marco referencial a partir do qual a pessoa pode nortear, dirigir a sua vida. A vontade do indivíduo é o seu marco referencial. Eu vou dirigir a minha vida de acordo com a minha vontade. Esse é o meu marco referencial. E com isso nega-se a verdade. Suas referências e os seus desejos são a bússola da sua vida. A partir de si mesmo determina o que é verdadeiro. E com isso o mundo caminha para o que se chama de verdade individual. Cada um tem o direito de ser feliz e escolher o seu próprio caminho. Eu quero ser feliz, e isso é o que importa. Você já ouviu isso, não ouviu? O que importa é ser feliz. Eu busco a Deus do meu jeito e sou feliz assim. Eu sou feliz por ser dessa religião. É isso que muitos estão dizendo. E o resultado final de se afirmar que a verdade é plural, que a verdade é relativa, que a verdade é singular, é simplesmente uma negação da existência da verdade. Agora, pense aqui um pouquinho. Se não existe verdade absoluta, não existe valores. Não existe referências, não existe marco para se nortear, dirigir a vida. Se não existe verdade, então é tudo mentira. E sem referências, sem valores, as pessoas caem numa depressão terrível e muitos acabam até cometendo o suicídio. Não é verdade? Porque a vida não tem mais sentido. As pessoas ficam enlouquecidas, sem rumo, sem direção, uma vida completamente desvairada. Se realmente fosse assim, o nosso mundo já está um lugar difícil para se viver. Mas se realmente fosse assim, o mundo estaria um caos. Não é o que nós estamos vendo acontecer em muitos lugares? Por causa da negação da verdade, porque cada um quer seguir a sua própria verdade, nós vemos a situação em que se encontra o mundo. Tantos conflitos. Só lembrar do que aconteceu com o povo de Israel na época dos juízes. Lá no finalzinho do livro dos juízes, a Bíblia diz assim: naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que julgava certo. Já pensou, não é isso que está acontecendo? Cada um faz o que dá na telha. Cada um faz o que acha melhor. Então, na contramão de todo esse sistema, Jesus diz, eu sou a verdade. E além disso, Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou a verdade, e quem me conhece é liberto. Encontra a liberdade, a libertação de que precisa. Sabe, Jesus disse às pessoas da sua época, aqui em João 14, verso 11, creiam no que eu lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Deixa eu me perguntar para você,
O que foi que Jesus Cristo já fez na sua vida? O que é que você já viu Jesus Cristo realizar na sua vida e na vida de outras pessoas e que faz com que você chegue à conclusão de que as palavras de Jesus são verdadeiras e que as obras de Jesus também são obras verdadeiras? Você já viu milagres acontecer? Jesus já transformou a sua vida? Quantas pessoas que você já testemunhou de Jesus realizar verdadeiros milagres de cura, de libertação, de transformação, de mudança de vida? Eu já vi centenas e centenas de pessoas serem transformadas pelas obras do Senhor Jesus Cristo. Isso mostra que Jesus é a verdade e que as obras de Jesus são verdadeiras também. Ninguém pode negar isso. Contra fatos não há argumentos. Terceira e última pergunta: como posso ficar satisfeito? Quer satisfação na sua vida? Jesus diz: eu sou a vida. Eu sou a vida. Além disso, ele diz em João 10, verso 10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O que é essa vida com abundância? O que é ter uma vida abundância de acordo com a palavra de Deus? Como é que nós podemos desfrutar da vida? Ora, se você perguntar aí para o mundo, como é que eu posso aproveitar a vida? O mundo tem a resposta na ponta da língua. Aliás, a palavra mundo significa um estilo de vida à parte de Deus, distante de Deus. Muitas pessoas estão vivendo hoje longe de Deus, longe da sua vontade. Sobre isso, Tiago diz em Tiago capítulo 4, no verso 4, qualquer que se tornar amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então há muitas pessoas que estão seguindo o curso deste mundo, vivendo como bem entende. Ninguém tem nada a ver com isso, não é? Entretanto, a palavra de Deus nos mostra a direção para uma vida feliz e abençoada. O apóstolo João, em 1 de João, no capítulo 2, verso 15 e 16, ele diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há, pois que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a ostentação da vida, não vem de Deus, mas do mundo. Qual é o estilo de vida do mundo? Cobiça. As pessoas vivem cobiçando tudo. Cobiçando os bens do próximo, cobiçando a mulher do próximo. É um mundo de cobiça, cobiça dos olhos, cobiça da carne e a ostentação dos bens. Não é verdade? E muitos acham que isso é viver. O mundo é movido pela cobiça. Em outras palavras, para o mundo, a vida com abundância se dá, por exemplo, em função do ego, em função do prazer, em função do dinheiro. Para muitas pessoas, a felicidade é fazer aquilo que o seu coração pede, é se entregar aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne. O problema é que a conta um dia chega, não é? Às vezes você vai fazer uma compra, a pessoa pergunta-se para você, débito ou crédito? Aí você fala, débito ou crédito? Se débito, tem que pagar agora. E o crédito, a conta vai chegar mais tarde, não é verdade? Mas a conta sempre chega. Se você leva uma vida desregrada, dissoluta, de desobediência, você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. Muitas pessoas não se conscientizaram ainda disso. Sabe? Há muitas pessoas que hoje vivem em função de si mesmas, em função dos prazeres. É o que na filosofia grega hedonê, vontade, prazer, o hedonismo, é a filosofia de nossos dias. Freud disse, tudo gira em torno do prazer. As pessoas, elas dizem, eu quero ser feliz. E para ser feliz eu vou seguir o que quer o meu coração. E com isso você vê muitas separações, muitos divórcios. Quantas pessoas entregues aos vícios, entram por esse caminho, não conseguem mais sair.
estão escravizadas hoje, vivendo uma vida miserável. Não é verdade hoje que o poder está entregue nas mãos das pessoas que têm o quê? Muito dinheiro. E com isso há uma sede pelo poder e as pessoas querem ganhar dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro, eu vou fazer o que eu quiser. Por isso que você vê no nosso país, no Brasil, tantos políticos corruptos, ladrões, eles querem dinheiro porque eles querem o poder, poder para fazer o que quiserem, poder para mandar nos outros. Então o dinheiro é visto como um Deus. Não é isso que Jesus disse? Em Mateus, no capítulo 6, verso 24, Jesus declarou: não podeis servir a dois senhores, pois a um há de amar e a outro odiar. Não podeis servir a Deus e a mamon, ao dinheiro. Quem é o Senhor da sua vida? Quem dirige a sua vida? Quem é o seu Deus? A quem você serve? Enquanto as pessoas do mundo vivem em função do dinheiro, o discípulo de Jesus Cristo é convidado a fazer diferente. Sabe o que é que Jesus convida? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24 a 26. O apóstolo Paulo entendeu isso. Tanto que ele chega a um ponto na sua vida, ele diz assim: já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu estou crucificado com Cristo. A vida com Cristo é o que faz diferença. O Senhor Jesus Cristo nos ensina como desfrutar da vida verdadeira. Gosto de João 3,16, quando Jesus declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, se você crê em Jesus Cristo, você encontra a libertação espiritual. Sabe, libertação da morte espiritual. Você vai viver para sempre na presença de Deus, com Deus no céu. E sabe o que mais Jesus Cristo faz? Quando ele diz que ele dá vida em abundância, ele transforma a sua qualidade de vida para que você possa viver bem. E quando chegar o momento da sua partida para o céu, o seu coração estará tranquilo, porque você sabe que vai desfrutar da vida eterna com Deus. Não é maravilhoso isso? É uma grande bênção de Deus. Então eu quero perguntar para você: você já recebeu de Deus a libertação espiritual? Você já teve a sua vida transformada por Jesus? Quer que Jesus transforme a sua vida? Mude a sua vida? Você já chegou àquele ponto na sua vida espiritual em que você pode realmente afirmar com toda a certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu? Já entregou a sua vida para Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, apresenta desafios para todos nós, para crentes e para descrentes. Para você que ainda não é um crente, o grande desafio apresentado pela palavra de Deus hoje é você reconhecer Jesus Cristo como a sua única opção de salvação, o seu único meio de salvação e de reconciliação com Deus. Porque a palavra de Deus diz: porquanto não há nenhum outro nome dado debaixo dos céus pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4,12. E há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, verso 5. E para você que já é um crente em Cristo Jesus, o desafio é fazer de Jesus Cristo o seu marco referencial. Jesus Cristo é o nosso exemplo de vida em tudo, é o nosso modelo, é o nosso padrão. E a Bíblia, a única e infalível regra de fé e prática do cristão, a Bíblia, a palavra inspirada de Deus, é a palavra inspirada de Deus, é o nosso manual de conduta. Então, tudo o que nós fizermos deve estar de acordo com o que está escrito aqui. Ah, você tem muitas opiniões sobre tudo, não é?
mas que as suas opiniões, os seus pensamentos estejam de acordo com as opiniões e os pensamentos do Senhor. Esse é o grande desafio, submeter a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, exalte Jesus Cristo diante dos seus olhos, de tal maneira que você reconheça Jesus como caminho, verdade e vida em todos os seus aspectos. Que seja assim para a glória de Deus.